Uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à ministração da palavra do Senhor que vem sido feita aqui nesta igreja, através da vida de tantas pessoas, Márcio, Juliane, Tatiane, a minha vida, alguns convidados, e que Deus venha falar conosco, assim como foi orado aqui. E hoje nós vamos falar sobre qual é a nossa atitude quando nós erramos. O que nós temos que fazer? Quais são os exemplos que a Bíblia nos traz? Ou melhor, qual o exemplo que a Bíblia nos traz? Que eu vou escolher, tem vários exemplos, mas eu trouxe um específico. E eu gostaria de prosseguir com essa palavra ao longo dessa pregação. E nós vamos abrir aqui, já iniciando em Mateus, capítulo 26, versículo 14. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional, NVI. Talvez na sua Bíblia seja um pouco diferente, mas se você tiver o aplicativo usando pelo celular, você pode usar essa mesma versão ou acompanhar também aqui no telão. Sempre é importante, às vezes você traz a sua Bíblia, que tem as suas anotações, você risca, marca, isso serve depois de consulta, para que você possa em casa aprofundar um pouquinho mais na palavra do Senhor. Então, no capítulo 26 de Mateus, assim como nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão abordar esse tema de maneira um pouquinho diferente, que nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, mas também algumas coisas que ocorrem antes e depois da ceia. E uma das coisas que ocorre um pouquinho antes da ceia é um momento onde Judas, ele toma uma atitude que vai custar muito caro para ele no futuro. E essa atitude que Judas toma, ela começa sendo explicada aqui em Mateus 26, capítulo 14, que diz o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Aqui nós vemos já no início uma atitude onde Judas, ele não dá um preço. Ele pergunta: qual é o preço que vocês me entregarão se eu entregar Jesus? Judas, ele apesar de ter vivido com Jesus, ele toma a iniciativa porque talvez ele estaria disposto a aceitar qualquer preço. E esse preço de 30 moedas de prata é um preço que é comparado ao preço de um escravo ferido. Em Números, quando ele fala sobre as regras, quando há conflito dentro da igreja, em uma das situações, quando um boi ele fere um escravo, é dito ali que se um boi ferir um escravo que era a pior, do nível mais baixo que se podia pagar por um preço, algo insignificante, era exatamente esse valor. Então, aqueles homens, eles estipulam um valor mais baixo que poderia ser pago. E eles falam, 30 moedas de prata. E aí então, Judas, sem questionar, sem dizer que poderia valer mais, ele aceita aquele valor e agora começa a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. E aí na sequência, começa então a desenrolar a história sobre a ceia. E no versículo 20, um pouco mais à frente, diz o seguinte: Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido.
Aqui Jesus ele está deixando muito claro que há uma pessoa na mesa, que há uma pessoa na ceia, um dos 12, um daqueles que caminhou com Jesus, um daqueles que viveu e com seus próprios olhos viu aquilo que Jesus fez. E mesmo assim, aquele homem está na mesa com Jesus. Percebam como isso é poderoso, como isso de fato nos ensina que nós não temos a autoridade de excluir ninguém da mesa. Nós não temos nenhum tipo de autoridade de Deus, ou seja lá de quem for, de falar que alguém não pode fazer parte da mesa do Senhor. Se o próprio Jesus não tirou a oportunidade daquele que estava lhe traindo de participar da mesa com ele, quem somos nós? Mas às vezes nós estamos apontando para nós mesmos e nós nos excluímos. Às vezes nós nos colocamos nesse lugar de julgar as nossas atitudes e nos tirar da presença de Deus. E achar que nós não merecemos estar juntos da presença de Deus. Porque nós olhamos para os nossos erros e falamos, não, eu não mereço estar com Ele. Nós nos julgamos e nos colocamos num lugar onde Jesus não colocou nem o pior daqueles que o traiu. Mas às vezes nós mesmos decidimos sair da presença de Deus. Eu te pergunto, por quê? Por que você tem feito isso? Porque nós fazemos isso. Porque nós, em algum momento de nossos erros, nos colocamos numa situação tão baixa, aonde nós não permitimos que Deus esteja conosco na mesa. Nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos tristes, e nós queremos fugir da presença de Deus. Nós não queremos participar da comunhão de Deus. Nós não queremos ir para a igreja, nós não queremos mais ler a Bíblia, nós nos sentimos desmotivados, ao invés de nós olharmos para aquele que é o único que pode nos abraçar, para aquele que é o único que pode nos trazer de volta para o caminho. E aí então, no versículo 25, Judas diz o seguinte: então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E aí que tudo começa a mudar. Quando você comete um erro, quando você comete alguma falha, você tem a oportunidade de chegar para Deus e falar assim, sim, sou eu. Fui eu, cometi a falha. Eu sou responsável pelo aquilo que eu fiz. Mas aqui, Judas, que teve essa oportunidade, ele falou, não, com certeza não sou eu. Com certeza não sou eu. A atitude de Judas aqui é muitas vezes as nossas próprias atitudes. Quando nós somos confrontados, quando uma palavra, dentre várias que você já ouviu aqui, ou em outra igreja, ou quando você escuta um podcast, ou quando você abre a Bíblia e é confrontado com a palavra de Deus, você fala assim, não, isso não é para mim. Com certeza é para aquela outra pessoa. Eu estou aqui hoje, o que eu vou ouvir hoje não é para mim. Ah, mas se aquele irmão tivesse aqui, se minha mãe, se minha família, se aquele fulano, se aquele Beltrano tivesse aqui, com certeza não é para mim. A primeira atitude é sempre de defesa. A primeira atitude é sempre de repelir aquilo que Deus está falando. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós erramos, antes mesmo de nós errarmos. E ao invés de nós tomarmos aquela atitude e falar assim, Deus, fui eu, nós falamos, não, com certeza não sou eu, mestre. Com certeza não sou eu. Aí Jesus diz, sim, é você. Sim, é você. E aí a gente tem que engolir seco. E a gente tem que falar assim, e agora? Para quem eu vou enganar? Eu não consigo enganar Deus. Eu não consigo fugir da presença de Deus, eu não consigo fugir da verdade. Mas, naquele momento em que Judas é confrontado e Jesus fala, sim, é você, Jesus continua. Jesus não fala, sim, é você, retire-se. Mesmo nós sendo confrontados, Deus ainda nos convida para participar da ceia. Mesmo nós errando e sabendo que nós erramos, e mesmo assim alguém chega para a gente e fala assim, olha, aconteceu algo com você, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, mas por dentro você está todo destruído. Aí o que você pode fazer? Você pode fugir,
Ou você pode encarar a verdade falando, realmente eu não estou bem. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser mudada. E aí Jesus, no versículo 26, ele começa o processo da ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Ele deu a todos os discípulos, inclusive para Judas. Ele deu a todos os discípulos, e cada um ali, depois, teria os seus problemas. Deus não está olhando para a sua situação do passado, nem a sua situação do futuro. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele hoje. Deus te convida para participar da ceia, para viver na intimidade, na comunhão. Por que nós nos afastamos dele quando nós cometemos uma falha? Por que a vergonha nos esconde? Se Deus ele está o tempo inteiro nos convidando a participar da ceia, nos convidando a ter relacionamento com Ele. E o que a gente faz é o oposto. O que a gente faz é fugir, é sair. Em seguida, no versículo 27, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Todos vocês. Ele não diz, olha, beba só aquele pedaço, aquele povo que é mais ungido. Olha, bebam só aqueles que não estão cometendo pecado. Bebam só aqueles que estão vindo na igreja todos os dias. Ele fala todos. Deus ele está incluindo todas as pessoas. Mas o tempo todo, nós mesmos nos excluímos. Nós mesmos criamos regras para falar assim, não, essa semana foi tão ruim, eu fiz tanta coisa errada, e eu não consigo nem pegar a Bíblia para ler, porque eu sei que eu vou ser confrontado e eu quero fugir. Eu não vou para a igreja porque eu não mereço. Eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Eu não quero participar da comunhão dos santos porque eu não sou santo. Eu tenho feito tantas coisas erradas. E aí então você mesmo se exclui. E Jesus, ele oferece a todos os discípulos. E ele fala, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Quando você entender que para você ter o perdão, você precisa participar da comunhão, você não tem que se afastar, mas você tem que se achegar, aí sim você recebe o perdão de Deus. Deus não quer que você se afaste, Deus quer que você se aproxime. E o que nós fazemos? Nós nos afastamos. Nos afastamos das leituras da Bíblia, já estamos no dia 11. E 11 dias se passaram. Como é que está a sua leitura da Bíblia? É mais um ano que você vai falar, não, esse ano eu vou ler a Bíblia, mas já se passou alguns dias e você não leu e está desistindo. Eu tenho lido um devocional muito bom, que tem falado muito comigo, e tenho compartilhado ali no grupo da igreja, mas tem dias que eu não leio, tenho 2, 3 dias que passou ali batido, um dia naquela correria, na vida, e aí, passou um dia, gente, levanta a cabeça e continua. Perdeu um dia, não tem problema, retoma no dia seguinte. O que você não pode fazer é parar, porque se você para, você paralisa, você se estagna, né? Acho que é essa a palavra. E aí no versículo 29, diz, eu digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu beber o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E aí então, a ceia é servida. Jesus inclui as pessoas, serve o pão, serve o vinho. Só que ali naquela mesa tinha uma outra pessoa também, que logo na sequência desse capítulo, essa pessoa age de uma maneira como nós mesmos agimos. Pedro nega Jesus, Jesus informa a ele que ele vai fazer isso. No versículo 31, logo na sequência, diz o seguinte, então Jesus lhes disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Todos vocês. Imagina você numa mesa, todos aqueles discípulos, e Jesus fala, ainda hoje, todos vocês me abandonarão. O que isso quer dizer? Nossa vida.
é uma constância, negação de Jesus nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pecados. O tempo inteiro a gente está errando. O tempo inteiro nós estamos negando Jesus em pequenas atitudes, algumas conscientes, algumas inconscientes. Mas isso não é motivo para nos afastarmos dele. Isso é motivo para nós continuarmos a depender dele. Porque se nós nos afastarmos dele, a gente não consegue voltar mais. Porque quanto mais longe você está, mais vergonha você sente. Mais olhando para você mesmo você fica. O que a gente precisa é olhar para Cristo. E aí ele diz, ainda no versículo 31, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Aquela história onde lá em João, versículo 21, diz que Jesus aparece na praia, e aí acontece eles estão pescando, e Jesus aparece para eles depois que ressuscitou. E aí no versículo 33, Pedro diz, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Quantas vezes nós fazemos promessas? Quantas vezes nós começamos um ano, ou começamos algum ciclo na nossa vida e falamos assim, a partir de agora eu nunca mais vou fazer isso. Deus, me perdoa. Nunca mais eu vou fazer isso. E Jesus diz no versículo 34, respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Se você soubesse, e Jesus viesse falar para você assim, quando você faz uma promessa para Deus, Deus, eu nunca mais vou fazer isso, e Jesus assim, você vai fazer. O que você faria? O que você faria se você soubesse que aquilo que você está prometendo você não vai cumprir? Você acha que você teria coragem de falar? Ou você não falaria? Senão eu não vou falar porque eu não vou conseguir prometer. Pedro, no versículo 35, disse, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Qual é a atitude que nós temos quando nós prometemos alguma coisa, falamos alguma coisa, mas lá na frente nós erramos de novo naquela mesma coisa? Deus, Jesus, Ele não está olhando para os nossos erros, Ele está olhando para as nossas atitudes depois que nós cometemos os nossos erros. Qual foi a atitude que Pedro teve depois? Qual foi a atitude que Judas teve depois? Existem 2 situações aqui que estão participando na mesa, 2 situações que Jesus está lidando, Ele está convidando todos aqueles que vão abandonar Ele, estão na mesa com Ele. E aí então, um pouquinho mais para frente, depois que Jesus sai ali, vai para o Getsemane, tem um momento de oração, no versículo 46, depois que acontece tudo, ele fala assim, levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. No versículo 47 diz, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Amigo, o que o traz? Perceba que mesmo Judas cometendo o erro que estava cometendo, traindo Jesus, ele o chama de amigo. Quem é você para achar que Jesus te desprezou? Quem é você para achar que Jesus não está te escutando? Quem é você para se colocar no lugar onde você está se sentindo um nada, onde você está se sentindo totalmente desprezado, desprezada pelos erros que você cometeu? Jesus, ele fala, amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus
e o prenderam. A pergunta aqui é, quando nós cometemos um erro, o que nós devemos fazer com o erro? Como que nós temos que reagir a um erro? Do mesmo jeito que Judas cometeu um erro, Pedro também cometeu. E lá na frente, no versículo 75, diz o seguinte: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é uma atitude completamente diferente da atitude de Judas. Porque no capítulo seguinte, no capítulo 27, versículo 3, diz o seguinte, olha a diferença de Pedro para Judas. Quando Judas, que o havia traído, no versículo 3, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Perceba que aqui Judas sentiu remorso. Para pensar um pouquinho. Quando você comete um erro, talvez a primeira coisa que você sinta é remorso. Tá tudo bem. O remorso é talvez o primeiro estágio de você ter reconhecido o seu erro. Mas o remorso não pode parar ali. Precisa haver depois o arrependimento. Quando Pedro, ele chora, quando Pedro entende o que ele fez, ele estava se arrependendo de verdade. E a pergunta que eu te faço é, você está com remorso ou você está arrependido? Quando você reconhece o erro, é a primeira parte. Depois surge o remorso, vem a dor, talvez a vergonha, a culpa, o medo daquelas consequências do erro que você cometeu. Só que aí você precisa decidir o que você vai fazer com esse sentimento. O que você vai fazer quando você percebe isso? Se você se arrepender e voltar para Cristo, você vai ter a recompensa, você vai ter o abraço, o acolhimento. Agora, se você continuar no remorso, isso vai te levar cada vez para baixo. O problema do remorso é que a gente para nele. O remorso te consome. O remorso ele pode te levar para 2 lados. O primeiro lado é o remorso que te amadurece. É o remorso que você reconhece a sua culpa, que você percebe a humildade o problema que você teve, e você cresce com isso, você fica aberto para ser corrigido, você busca por reconciliação, e você tem uma transformação na prática. Isso transforma um arrependimento real. Agora, o remorso também pode te apodrecer. Pode te trazer uma culpa que não te traz esperança nenhuma, pode te dar o foco no erro que você cometeu, pode fazer você se autoacusar aquela culpa o tempo inteiro, pode te levar para o isolamento, e você vai ter as justificativas para a sua autodestruição. Esse é um outro lado do que o remorso pode te levar. Esse foi o lado que Judas tomou. Só que Pedro, quando ele nega Jesus, ele chora amargamente. E ele não é restaurado naquele momento. Perceba que passa um tempo para que ele seja restaurado. E isso acontece lá depois em João 21. Naquele outro contexto onde Jesus aparece na Galileia que eu comentei. Em João 21, versículo 7, diz o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando de João aqui, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui ele entendeu que Jesus ressuscitou, que toda a culpa que Pedro sentia, ele estava devolvendo e levando para Cristo. Ele estava olhando para Cristo e ele não pensou em nada. Ele simplesmente pegou a capa, porque ele estava trabalhando,
em atitude de reverência, ele coloca a capa, se joga na água e vai correndo para Jesus. Ele não pensou em nada. Toda a culpa estava prestes a ser eliminada. Toda a culpa estava prestes a sair. Isso mostra que o remorso não é o problema. Que o tempo e o direcionamento é o que são decisivos para você saber aquilo que você vai fazer depois. Coloca de novo aquele louvor do Redentor, bem baixinho, por favor. Agora, a pergunta correta não é o que eu estou sentindo. Talvez você está se perguntando, o que eu estou sentindo? O que aconteceu com o erro que me trouxe nessa situação? Esse sentimento de culpa, esse sentimento de amargura, esse sentimento de tristeza quando você comete um erro, esse sentimento de te colocar para baixo. Mas a pergunta certa é, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? O que eu posso mudar com isso que eu estou sentindo? O remorso, ele vira um arrependimento genuíno quando você se move em direção a Deus. Quando você pula do barco e vai direto ao encontro de Jesus. Não quando você joga aquelas moedas e vai se enforcar porque você não está buscando a cura. Estamos buscando isolamento, a morte. Quando ele permite que você mude de rota, esse é o arrependimento genuíno. Quando ele produz frutos visíveis com o tempo, porque você vai saber como você vai lidar com aquela situação no futuro. A Bíblia não relata que Pedro continuou negando Jesus. Ele cometeu um erro, ele aprendeu com aquilo, mas ele foi ao encontro de Jesus e aquilo mudou a vida dele. Talvez ele errou em outras coisas. E nós erramos o tempo inteiro. Só que como Pedro buscou Jesus, é assim que nós temos que tomar as nossas iniciativas ao longo desse ano. Quando você errar, ou quando você errou, se você já errou, se você está se sentindo assim, você precisa correr ao encontro de Jesus. E o remorso não vai virar arrependimento quando você se fecha, quando você tenta pagar esse erro sozinho, quando você só busca um alívio emocional, quando você não busca uma cura de verdade, quando você quer se isolar. Às vezes, você olha o remorso e você acha que isso é um sentimento espiritual, que isso é uma resposta de Deus. Mas remorso todo mundo sente. Remorso qualquer um, crente, não crente, quem ateu, todo mundo sente remorso. Só que arrependimento são para aqueles que sabem quem é que vai te trazer o arrependimento de verdade. Quando você sofre, você está pagando por algo que Jesus já pagou por você. Quando você continua olhando para o seu problema, você só está prolongando a cura que já deveria ter sido derramada sobre a tua vida se você buscar Cristo. Quando você sente vergonha, talvez isso seja uma prova da humildade. Mas a vergonha, ela pode ser também um orgulho ferido. E quando você tem a humildade de Jesus e retorna a Deus, isso muda a sua vida. O sofrimento não redime ninguém, mas o arrependimento sim. O arrependimento te coloca de volta com Deus, te coloca de volta com o Pai. O remorso, ele pode vir antes, mas o remorso não vai te impedir do arrependimento, a menos que você tome essa decisão. O arrependimento vai mudar a direção da sua vida. A pergunta que você tem que fazer o tempo inteiro é: eu me sinto mal? Mas para onde o arrependimento vai me levar? Ele está te levando para o Redentor? Ele está te levando para aquele que ressuscitou ao terceiro dia? Ele está te levando para aquele que vai te trazer a cura? Essa mudança de atitude, quando você se arrepende de fato e olha para ele e vê que ele ressuscitou na sua vida, e ele pode mudar a sua história. E você pode entender que naquele momento, você pode estar naquela mesa. Jesus pode falar: vocês todos vão me trair. Mas nenhum deles negou Jesus depois. Continuaram perseverantes, levando a palavra, buscando cada vez mais a palavra do Senhor.
Aumenta um pouquinho. Queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida, sobre os seus erros que você tem cometido. E eu falo isso para mim mesmo, quantos erros eu tenho cometido. Mas agora você tem que se lembrar que Jesus ressuscitou. E Ele é o seu Redentor. Ele te cura, Ele te sara. Ele não acusa dos seus problemas, mas Ele te abraça e diz que Ele está ali te trazendo para a mesa. E eu queria que você agora continuasse. Coloca no meio desse louvor, bem no meio dele. Isso. Se coloque de pé, coloca a mão no seu coração. Eu quero que nesse momento é só você e Deus. Só você e Deus. Pense que os erros que você cometeu não vão somente te trazer remorso, mas te trazer arrependimento, mudança de rota. Saiba que Ele ressuscitou e vivo Ele está na sua vida para mudar e transformar a sua vida, mas basta uma atitude de arrependimento. Basta uma atitude sua de arrependimento. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha história. Senhor Deus, eu me arrependo de todos os pecados, porque eu sei que no terceiro dia você ressuscitou, Pai. Por isso, Deus, eu tomo uma atitude hoje de arrependimento. Eu tomo uma atitude que transforma a minha vida, não uma atitude que me paralisa, não é uma atitude que me coloca para baixo, mas é uma atitude que me faz pular do barco como Pedro e ir ao teu encontro, não olhar para aquilo que eu falei, como Pedro que te negou 3 vezes. Pode ser que eu tenha feito tantos erros, tenha te negado tantas vezes, mas agora é a atitude que eu quero ter, Pai, de ir ao teu encontro, de não olhar para trás, de não pensar nos meus erros, mas pensar que o Senhor pode me curar, pode me restaurar. O Senhor é meu Redentor, Pai. O Senhor é meu Redentor. O teu amor me libertou. Se você sabe cantar esse trecho desse louvor, reflita sobre isso e deixe Deus trazer a sua redenção. Deixe Deus trazer a sua redenção. Agora eu queria que você parasse para pensar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 32, diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Veja que aqui Jesus ele não está falando examine-se a si mesmo, e se encontrar um erro, fuja. Se encontrar um erro, saia da mesa. Se encontrar um erro, não participe da ceia. Ele diz o contrário. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Deus ele está te trazendo um convite nesta manhã, para que você participe da ceia do Senhor. Porque você está se examinando e olhando para os seus problemas, e olhando para as situações que aconteceram na sua vida, e tomando uma atitude de arrependimento, não é uma atitude de remorso. Ainda em 1 Coríntios, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então eu te convido, faça esse discernimento agora. Faça esse discernimento agora. Olhe para você mesmo. Examine-se a si mesmo. Deus ele está te trazendo para a mesa. Ele não está te excluindo da mesa. Ele pede que você se examine. Ele pede que você olhe para você mesmo e mude a sua atitude através do seu arrependimento. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas
Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Deus está te dando a oportunidade agora, examine-se a si mesmo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus, Ele quer te trazer para a mesa, mas para isso você precisa ter uma atitude de arrependimento. Para isso você precisa olhar para você mesmo, olhar para você mesma, examinar-se a si mesmo e participar da ceia. E participar da ceia junto com Ele, não se excluir. Faça uma reflexão agora sobre quem é Jesus para você. Ele é seu Redentor? Ele é teu Salvador? Pede ajuda para Ele, para que você não continue cometendo esse erro. Talvez você pode ser que nem Pedro, que falou ali que não ia fazer nada, que não ia errar mais. E talvez você erre de novo. Mas Jesus, Ele está interessado em como você vai reagir. Ele está interessado em olhar para o seu coração e saber que Ele vive aí dentro de você. Aumenta o som, por favor. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele já levou a culpa que estava sobre você, sobre as nossas vidas. Ele já levou na cruz. Pare de olhar para os seus problemas. Pare de carregar essa culpa, esse peso. Olhe para Ele como seu Redentor. Examine-se a si mesmo e participe da ceia do Senhor. Mude a sua vida através das suas atitudes. Jesus está te incluindo na ceia. Está te incluindo na mesa. E agora, eu quero que você pare para pensar um pouquinho naquilo que nós vamos fazer agora. Coloca o outro louvor aqui, por favor. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos participar desse momento onde você já teve a oportunidade de examinar-se a si mesmo, onde você já teve a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados, por aquilo que você cometeu. E o sangue de Jesus agora, que foi derramado para a tua cura, que foi derramado para a tua restauração, Ele te convida para você participar da ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz: visto que há um só pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo. E no capítulo 11, versículo 24, Jesus diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Este pão representa o corpo de Cristo que foi moído por nós. Ao participarmos, declaramos nossa união com Jesus e com cada pessoa, cada irmão que está aqui, porque não há divisão na nossa mesa. Nós não estamos aqui para excluir. Pai, eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor fale com os nossos irmãos aqui presentes, Pai. Porque o seu corpo foi derramado por nós, foi entregue por nós, Pai, para que nós possamos participar da sua ceia, Pai. Como o Senhor diz que isso é o meu corpo que é dado por vós. Então nós estamos aqui, Pai, para participar da ceia. O pão que está aqui na frente é meramente um pão. Nós não vamos transformar ele em algo sagrado, mas esse momento é um momento extremamente importante, extremamente delicado, porque Jesus diz que aquele que participa
Pois a quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se você já se examinou a si mesmo, você é batizado, você entende que você faz parte do corpo de Cristo, e você está em comunhão com Ele, eu te convido a participar desse momento solene. Nós vamos entregar agora o pão, e todos que receberem, segurem o pão e aguardem enquanto a gente entrega o pão. Podem servir o pão, por favor. Obrigado. Ah, só um pouquinho. Serve depois o vinho. Espera um pouquinho. Quando você receber o pão, fique em oração. Não fique disperso. Este é um momento solene, é um momento importante. Você está segurando o pão que Jesus diz que isto é o meu corpo que é dado por vós. Se você não vai participar desse momento por algum motivo, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Fique mesmo assim em oração. Fique em oração e fale com Deus. De repente é o seu momento de tomar uma decisão, de aceitar Jesus. De repente é o seu momento agora de se reconciliar com Ele. E se por algum motivo você não estava se sentindo digno, eu declaro agora que o Senhor é contigo, que não há mais peso, não há mais condenação sobre a sua vida. E você é livre para participar da ceia do Senhor. Sinta-se livre. Pai, em nome de Jesus, se há aqui em nosso meio alguém que não se sente apto a participar, Senhor Deus, por qualquer motivo, traz alívio a esse coração, traz paz, Senhor Deus, a este coração, para que ele não possa se excluir da mesa, mas que ele possa fazer parte da mesa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor Deus, possa ser o dia da reconciliação contigo, o dia, Senhor Deus, que há tanto tempo essa pessoa tem clamado, tem pedido para voltar aos teus caminhos, Pai. Fala com ela, Senhor Deus, para que ela possa participar da ceia, Senhor Deus, e não se excluir, Pai. Declare agora, como o louvor está falando. Aumenta um pouco, por favor. Você é livre. Ele vive, declare isso. Mas eu bem sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode cantar mais forte, cante mais alto. Se você crê que Ele vive, então declare isso. Posso crer no Pai.
Segurem o pão agora. Deus, esse é o meu. Jesus diz que esse é o meu corpo que é dado por vós. Comam todos juntos o pão em memória do nosso Senhor. Aleluia. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? Este é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Ele é a nossa total suficiência. Como lemos no capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sem este sangue não haveria perdão. Pode servir o cálice agora. Quando você pegar o cálice, aguarde para nós tomarmos juntos. Obrigado. Pode aumentar um pouquinho. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora, quando nós tomarmos deste vinho, que representa o sangue de Cristo, como ele está falando aqui, nós estamos declarando que ele morreu na cruz por nós. E ele vai voltar para nos levar de volta para os braços dele. Fazemos isso em memória dele até que ele volte. Tome do vinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Aumenta. Vamos cantar esse louvor mais uma vez. Nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre no Senhor. Então declare que você é livre, que o pecado já não te prende mais, que os teus erros não te acusam, porque o sangue de Jesus te lavou. Declare isso agora. Pode deixar o louvor mais alto. É livre. Declare isso. Posso crer no ar. Ele vive. Porque sua vida está nas mãos dele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Hoje nós saímos daqui fortalecidos, não só com a comunhão, mas também entendendo que o remorso, ele é o primeiro estágio, mas o arrependimento nos aponta para Cristo e nos coloca de volta na mesa todos os dias. Amém. Pode se sentar. Nós temos um aviso importante. No dia 24, sábado, às 2 da tarde, nós faremos a inauguração da igreja oficialmente. A igreja que estava fechada por muitos anos. Nós estamos aqui tendo já cultos desde agosto do ano passado, mas o processo de reforma vem acontecendo paralelo. Então agora, no dia 24, haverá o convite de algumas autoridades da região. Quem virá pregar aqui será um pastor que foi pastor dessa igreja há muitos anos atrás, não sei exatamente há quantos anos, 20, 30 anos, mas há muitos anos atrás, ele está sendo convidado para vir trazer a palavra. O culto será em inglês, então se você precisar de a tradução, reserve o seu aparelho ali, que nós temos poucas unidades. Mas será um culto ao sábado. No domingo, no dia seguinte, domingo dia 25, não haverá culto, como de costume, porque nós vamos ter o culto apenas no sábado, tá? Então, avisem os seus vizinhos, os seus amigos, convidem as pessoas. Nós vamos provavelmente usar esse espaço com mais cadeiras. Não sei se haverá espaço para todos, mas será um momento muito importante de comunhão, e eu convido você a participar nesse sábado em específico. Tá? Outra coisa também que eu quero deixar você à vontade para fazer isso no momento em que você se sentir confortável, é ofertar ao Senhor. A oferta, ela é voluntária e ela tem que ser feita no momento
de plena consciência. Não é movido pela emoção, não é movido por uma palavra ou com alguma música de fundo ou um louvor que vai te emocionar ou uma promessa dizendo que se você doar, você vai receber 10 vezes mais. Isso você tem que fazer no momento certo, onde você vai com a sua família, com a sua esposa ou com você mesmo, olhar para as suas finanças e falar assim, Deus, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero ajudar e eu vou ajudar nessa quantia. Não importa se é 10%, se é 100%, se é 1%, a questão não é a quantidade, a questão é o que te motiva a fazer isso. Se você está fazendo isso para cumprir uma regra, eu peço que você não faça, porque cumprir regras já não é bem aquilo que Deus quer que você faça. Deus quer que você faça as coisas de maneira livre, de maneira voluntária. Então, tenha um momento com Deus para que você possa ofertar na casa do Senhor. E se você não pode ofertar por algum motivo, você tem o seu tempo que você poderia ofertar. Você poderia vir aqui ajudar a servir na igreja, temos tantas coisas para fazer, precisamos de uma televisão, e uma televisão custa o quê? 100 libras, 120 libras? Mas não é questão do valor, é questão daquilo o que motiva você, né? Deixar esses aquecedores ligados tem custos, mas nós não estamos aqui para falar dos custos e colocar aqui se o saldo da igreja está negativo ou positivo, porque quem cuida da igreja é o Senhor. Então, se você sente à vontade, com calma, com sabedoria, no momento certo, que você se sentir confortável, anote o número da igreja, o número da conta e faça sim a sua oferta. Caso você não tenha condições financeiras, ajude de alguma forma. Ou ajude um ministério, ou ajude algum lugar, uma instituição de caridade no Brasil, em qualquer lugar, você está plantando no mesmo terreno. Não é colocando só o dinheiro nessa igreja. Se você está ofertando e levando dinheiro para alguém que precisa, você está ofertando para Deus também. Ok? Isso às vezes as igrejas não gostam de falar, né? Porque querem que coloque todo o dinheiro somente num único lugar. Mas Deus, o reino dele se expande para todos os lugares. Por fim, não entendi, meu amor. Não consigo entender. Sim. Então, nós temos a Grazi que veio nos visitar, que nós vamos fazer uma oração, né? A Grazi, assim como todos nós, está enfrentando dificuldades, né? Todos nós enfrentamos. E nós, como igreja, estamos aqui para orar juntos por aqueles que estão passando por um probleminha diferente, um desafio um pouco diferente. E também nós vamos orar pelo Emanuel, que está indo para o Brasil. Vai passar quanto tempo lá? Um mês e 26 dias. Vamos orar para o Emanuel. Agora não consigo entender o que você está falando. Visitantes? O que é isso que você ia falar? A gente chama a Grazi também pra frente. Tudo bem. Tá bom. Pode ficar aqui na frente, por gentileza? Amém? Emanuel, vem aqui também, por favor. Tem mais alguém que gostaria de receber alguma oração? Tem alguma coisa específica que eu não estou sabendo e de repente, né, gostaria de colocar isso para a igreja estar orando? Alguém vai fazer alguma viagem? Já me falaram umas 4 vezes para falar dos visitantes. Sejam bem-vindos, visitantes. Nós não vamos cantar a musiquinha aqui, visitantes. Mas vocês são sempre bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade, Deus abençoe. Essa igreja está sempre aberta, temos cultos às sextas-feiras de oração. Vocês serão muito bem-vindos, se quiserem vir, né? Todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde, ou às 7 horas. E nos domingos, às 9 e às 10, temos a EBD, que é a Escola Bíblica. Vocês também podem vir, fiquem à vontade. E às 10h30, o nosso culto dominical. Vamos orar para o Emanuel. Senhor, em nome de Jesus, temos aqui o seu servo, o seu filho, que está para fazer uma viagem onde ele vai encontrar os seus familiares, vai ter um momento de encontrar também os seus primos, seu pai, sua família. Senhor Deus, cuide dele, Pai, nessa viagem, para que ele não possa somente ir lá encontrar as pessoas, mas que ele possa levar um pouco daquilo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Leva uma palavra, Senhor Deus, de confronto, usa a vida dele, Pai, para abençoar alguém, para levar uma palavra, Senhor Deus, de esperança. E que ele possa voltar aqui, Senhor Deus, com o coração cheio, Pai, para que ele venha te servir cada vez mais integralmente, Senhor Deus. Protege a mãe dele que está aqui, Senhor Deus, o Raven, a sua irmã. Protege, Senhor Deus, eles, para que eles fiquem
tranquilos, que o Senhor está cuidando da ida e da volta, Pai. Protege a saída e a chegada. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Senhor Deus, eis aqui a Grazi também, Senhor Deus, que todos nós sabemos que ela tem enfrentado, Senhor Deus, lutas, Pai, mas são lutas que todos nós muitas vezes enfrentamos de diferentes maneiras, Pai. Mas, em especial, colocamos a vida dela, Pai, cobrindo ela com Teu sangue, Senhor Deus, sabendo que o Senhor, Pai, está com ela desde o princípio, Senhor Deus, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Oramos pela cura, oramos, Senhor Deus, pela restauração, oramos pelo milagre, oramos, Senhor Deus, para que o Senhor haja no sobrenatural, porque nós sabemos, Pai, que a oração de um justo tudo pode em seus efeitos, Senhor Deus. Por isso, traz sobre a vida dela, Senhor Deus, a Tua cura, a Tua restauração, porque nós confiamos em Ti, Pai, que não só é o médico dos médicos, mas é a própria cura, é o Senhor dos senhores, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de orarmos, de buscarmos mais pela vida dela, Senhor Deus, e que nós continuemos firmes e fortes, orando sem cessar, como Sua palavra diz, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, para não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa fé. E por isso, Senhor Deus, traz cada vez mais a Sua palavra viva e verdadeira, para que nós possamos ver cada vez mais os Seus milagres. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, nós oramos por essa semana, Pai. Oramos para que cada um aqui tenha uma semana de vitórias. Oramos para que cada um aqui tenha uma semana que o Senhor possa estar sustentando durante as lutas, estando com cada um aqui durante a luta, durante as dificuldades, Pai. Que a graça maravilhosa do Seu Filho amado e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que se reúnem em Teu nome, aqui na terra. Em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente semana. Amém e amém.